Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Magal, depois que terminar o culto, a gente vai conversar lá no gabinete para você explicar melhor essa parte dos carecas, que eu não entendi muito bem. Aí você me explica melhor, para ficar bem entendido. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. A partir do verso número 11. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queridos, esses têm sido dias onde o Senhor continua a nos dar direção. O Senhor continua a nos mostrar qual a sua vontade, qual o seu querer, onde o Senhor tem revelado o seu coração, onde Ele tem feito conhecer a sua vontade para a vida da sua igreja. Perceba como o Senhor nos tem falado ainda acerca daquilo que já nos ministrou nos primeiros dias do ano e especificamente no primeiro dia, quando o Senhor nos fala acerca de sermos um, acerca da unidade do corpo, amém? E a palavra que nós queremos compartilhar hoje, ela é uma palavra que nós já compartilhamos em um dos nossos cafés para pastores, mas é uma palavra que ela vem alinhar o nosso coração àquilo que o Senhor nos tem falado. E eu quero então trazer essa palavra para abençoar a sua vida. E vamos dar uma conotação para aquilo que o Senhor nos tem falado acerca de ativação para as nossas vidas, amém? O pastor Lewis Stockstill, em seu livro O Remanescente, ele afirma que nós vivemos em uma época marcada pela disfuncionalidade. Queridos, isso é tão atual. Nós vemos de fato disfunções de toda ordem, de todo tipo, em todos os âmbitos. Nós percebemos isso, de uma forma global e assim, generalizada. Nós podemos entender por disfuncional aquilo que é desviado do seu comportamento normal. E nós temos visto de fato, essa disfuncionalidade nos nossos dias. Assim, olha, colapsos, desesperança e a proliferação do mal são características dessa disfuncionalidade. E nós temos visto isso ao monte nos nossos dias. E sabe o que é comum em circunstâncias assim? As pessoas, elas acabam por se afastar de Deus. Ou na melhor das hipóteses, elas acabam por se afastar daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ao longo da história, em meio àqueles que se afastaram do Senhor ou mesmo do seu propósito, sempre houve um remanescente. Sempre houve alguém fiel. Sempre houve alguém que se manteve no seu lugar.
Sempre houve alguém que se manteve na presença de Deus, alguém que permaneceu. Estes são aqueles que continuaram fiéis e que não abandonaram a sua aliança com o Senhor. Declare comigo e diga assim: eu sou alguém assim. Amém? Sim, em nome de Jesus. Alguém disse, irmãos, que a igreja, ela é a consciência espiritual de uma nação. Agora eu queria que você pensasse comigo como a igreja, ela pode ser a consciência de uma nação se a sua credibilidade estiver sendo questionada. Se ela de fato não for aquilo para qual ela foi chamada a ser pelo Senhor. Então, como de fato nós sermos uma voz, como de fato nós cumprirmos o nosso papel, como de fato nós sermos uma consciência para a nossa nação. E essa realidade, então, ela tem causado uma disfuncionalidade no meio da igreja. E o que eu quero conversar com você nessa noite aqui é como reparar isso, irmãos. Como de fato nós, assumirmos o nosso lugar como igreja do Senhor e nós sermos essa voz que vai trazer uma direção para essa nação. Você pode dizer amém? Então, olha, o ponto de partida é sem dúvida nós identificarmos quais são essas disfunções. O que é que está fora do normal, o que é que não está funcionando bem, o que é que está fora do eixo, o que é que está fora do trilho, para que então nós possamos colocar isso novamente no seu lugar e nós possamos ver a igreja funcionando como ela deve funcionar. Então, olhando para esse texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, o pastor Leury, ele identificou aquilo que ele crê como sendo as 5 principais disfunções da igreja. E nós queremos então compartilhar isso, mas não apenas apontar quais são essas disfunções, mas sobretudo apontar uma solução para isso. Amém? Então a primeira delas, eu queria que você declarasse comigo, diga assim: a igreja que não tem paz. Talvez esse seja o principal motivo para a instabilidade e o fracasso ministerial da igreja, para o seu serviço. Entenda, como igreja do Senhor, o Senhor nos chamou, amados irmãos, para servir. Amém? Ele nos chamou para servir, e isso precisa estar muito vivo na nossa mente. Agora, a falta de paz, a falta de paternidade, muitas vezes ela vai deixar uma marca de disfuncionalidade na nossa vida, que vai acabar por impedir o nosso serviço com excelência. Então, nós precisamos entender essa verdade. Olha, mentorear ou fazer o papel de pai é uma necessidade humana básica. Todos nós precisamos de paz. Todos nós precisamos de mentoreamento. Todos nós precisamos de uma direção. Todos nós precisamos dessa paternidade sobre a nossa vida. O próprio Jesus, ele recebeu uma confirmação dos céus quando estava por iniciar o seu ministério. A sua palavra diz que quando ele estava sendo batizado ali no Rio Jordão, a palavra do Senhor disse assim: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então perceba que os céus, eles estão reconhecendo ali, Jesus como um filho. A palavra diz que a paternidade, ela estava sendo ali, ratificada sobre a vida de Jesus. Então entendemos, essa confirmação, ela não é opcional, mas isso é necessário para que nós possamos operar de uma forma eficaz. Amém? Para que nós possamos operar de uma forma eficaz. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que sofrem por causa de uma ferida, de uma marca que foi deixada por uma paternidade, que foi deixada pelo seu pai. E olha, trata-se de pessoas que não receberam a afirmação que precisavam sobre as suas vidas. Isso pode acontecer por causa de um pai que foi ausente,
Pode acontecer por causa de um pai que foi anônimo, ou por causa de um pai que foi abusivo, mas tudo está relacionado à paternidade. Tudo está relacionado a essa ausência na sua vida. E essas feridas paternas, gradualmente, elas vão sendo deixadas e vão moldando as suas ações e reações na sua vida. Então presta bem atenção. Alguém disse que a ferida relacionada aos pais gera impostores. É importante nós entendermos isso. Veja bem, homens que lutam com a dúvida de saber se possui o que é necessário para ser homem. Por esses dias, a Albânia estava me mostrando um vídeo, dizendo assim, olha, hoje nós precisamos, na igreja, ensinar os homens a serem homens. Nós precisamos de palestras para ensinarem os homens a ser aquilo que de fato eles já são, mas que por alguma razão não assumem esse papel. Então isso fala sobre essa disfuncionalidade. Então quando nós não recebemos essa paternidade sobre a nossa vida, sabe, isso vai gerando falta em nós. E se há falta em nós, se há essa lacuna em nós, como é que nós podemos estar prontos para servir? Como é que nós poderemos estar prontos para abençoar e para estender a mão à vida de alguém? Então, quando falta esse apoio paterno na vida de um homem, ele se torna ou alguém passivo, e aí nós falamos de pessoas que têm medo de novos desafios. Irmãos, nós não podemos ser medrosos. Você pode dizer amém? O Senhor disse na sua palavra, e falou isso de uma forma tão audível, aqui no início do ano para nós, dizendo assim, olha, eu não dei a vocês um espírito de covardia, mas eu dei a vocês um espírito de ousadia, amém? Então nós não podemos ser medrosos, nós não podemos ser frouxos, nós não podemos, sabe, voltar atrás. Mas nós precisamos seguir adiante na direção que o Espírito Santo de Deus tem conduzido a nossa vida. Mas homens que não receberam essa paternidade sobre a sua vida, e a igreja de um modo geral, ela tem medo de novos desafios. E nós nos tornamos passivos, marcando passos. Nada muda. Sabe, muitas vezes nós até nos empolgamos, mas não temos forças para seguir adiante. E acaba que muitas vezes nós vamos repetindo as mesmas histórias de tantos anos atrás. Ou em contrapartida, nós podemos nos tornar agressivos, focados na afirmação através da realização. Então nós queremos mostrar que somos por aquilo que fazemos. Quando na verdade você não precisa mostrar que você é por aquilo que você faz, porque aquilo que você é aquilo que você é. Então olha, João, Júlia não precisam fazer nada para mostrar que são meus filhos. Eles são meus filhos independentemente daquilo que façam. Mas muitas vezes, sabe, por essa lacuna na nossa vida, nós queremos fazer para mostrar que somos. E aí o que é que acontece? Isso gera disfuncionalidade. Isso vai gerando em nós, irmãos, um impostor. Entenda aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Jacó, ele era um impostor. O seu irmão Esaú era o favorito do seu pai. Você conhece essa história? E a Bíblia diz para nós que com o passar dos anos, Jacó desenvolveu um sentimento de rejeição em relação ao seu pai. Quando a sua mãe ouviu que Esaú estava para receber a bênção, a palavra diz que ela conspirou com Jacó para que ele imitasse e ele enganasse o seu pai, para que ele pudesse receber a bênção no lugar do seu irmão. Então ele assume um papel que não é seu, e portanto ele vai vivendo uma vida que não é sua, e ele vai projetando a sua vida naquilo que Deus não projetou para ele. Então olha, nós precisamos ser autênticos, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos assumir o lugar que é nosso, que o Senhor nos chamou para ser. Então nós não podemos ser impostores. Então olha, Jacó começou a usar uma roupa falsa.
uma vestimenta que não era sua. Jacó, ele colocou pelos sobre os seus braços, ele começou a mudar a sua voz, sabe, para representar alguém que ele não era. Irmãos, tudo que esse mundo disfuncional precisa é de alguém autêntico. Tudo que esse mundo, sabe, louco da maneira que ele está, tudo que ele precisa é de alguém que de fato tem segurança e firmeza em quem é. E a palavra do Senhor está dizendo assim para nós: olha, eu dei a vocês apóstolos, amém? Pastores, mestres, evangelistas, tudo isso para que vocês sejam quem vocês precisam ser, para que o mundo reconheça que eu sou. Diga amém. Então, olha, nós não precisamos, irmãos, de afirmação nem de aprovação. Nós só precisamos ser quem nós somos. Porque muitas vezes, olha, na busca por afirmação e aprovação, muitos têm vestido uma roupa que não é sua. Muitos têm assumido um lugar que não é seu. Muitos têm vivido uma vida que não é a sua. E aí nós vamos corroborando com essa disfuncionalidade, quando nós devemos ser aqueles que têm uma voz que aponta o caminho. Então, olha, qual é o tratamento para isso? Porque entenda uma coisa, você precisa entender uma coisa nessa noite. A palavra diz assim, olha, Cristo em vós é esperança da glória, amém? Entenda isso definitivamente, Cristo em você é esperança para esse mundo, irmãos, amém? Só que muitas vezes quando nós não entendemos isso, nós nos comportamos de uma maneira mais desesperada do que o próprio mundo. Quando na verdade o mundo tem que ver em você aquilo que ele não consegue encontrar em lugar nenhum. Porque você é quem Deus te chamou para ser. Então, olha, como é que nós podemos tratar isso à luz da palavra de Deus? Então, olha, o tratamento se dá a partir do governo. E quando eu falo governo, eu não estou falando do governo do mundo, irmãos. Mas eu estou falando do governo dos céus em nós, amém? Então, olha, o ministério apostólico é um ministério que exerce governo. Então, olha, em um mundo carente de direção, em um mundo que não sabe para onde vai, a palavra de Deus está dizendo assim, ó, eu estabeleci o meu governo na terra através do ministério apostólico, amém? Então, o ministério apostólico é aquele ministério que vai exercer governo. Então, o governo da igreja deve fluir de um ambiente de afirmação, de aprovação e aceitação dos céus. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Todos precisamos dessa paternidade espiritual sobre a nossa vida. Entenda que, olha, tudo o que você precisa já foi dispensado sobre a sua vida por meio da obra redentora de Cristo na cruz, amém? Você só precisa se apropriar disso. Você só precisa assumir aquilo que já está em você. Então, olha, nós precisamos, sim, de pais que nos mentoreiem, que nos apoiem, que nos aconselhem, que nos corrigem, que tragam sobre nós afirmação, aprovação, tudo isso fundamentado na palavra de Deus. Agora, como é que isso vai acontecer? Já foi dito aqui nessa noite. Para que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Então a palavra está dizendo para nós, queridos, que essa paternidade, ela está no nosso meio, amém? E nós precisamos permitir que ela flua. Então, olha, esses pais espirituais, líderes bem-sucedidos, né, que acabam muitas vezes, né, homens e mulheres, acabam muitas vezes sucumbindo porque se tornam inseguros quando deveriam estar bem fundamentados. Então, o ministério apostólico, o governo de Deus através do ministério apostólico, ele vai trazer essa fundamentação para que nós possamos servir ao mundo, amém? Uma outra função desse governo é assegurar que os seus filhos se reúnam para comunhão, paternidade e afirmação. Amados irmãos, nós precisamos
manter esse ambiente. Esse ambiente de comunhão, esse ambiente de paternidade, esse ambiente de afirmação. Note que nós temos declarado, a palavra do Senhor tem dito para nós, o mundo é um mundo disfuncional. As pessoas elas estão colocando as suas esperanças naquilo que não pode dar esperança. As pessoas estão depositando suas fichas, acreditando a sua vida, aquilo que é perecível. Então nós precisamos construir um ambiente que seja seguro. Construir um ambiente onde as pessoas elas chegarão e elas encontrarão um lugar onde elas serão amadas. Amém? Onde elas se sentirão seguras, onde elas vão se sentir filhas, onde elas vão sentir essa paternidade sobre as suas vidas e elas serão afirmadas naquilo que elas são, do ponto de vista de Deus. Amém? Então nós precisamos criar esse ambiente. Nesse ambiente, os relacionamentos devem ser verdadeiros e transparentes. Os relacionamentos, isso é o que vai testificar que nós estamos em Cristo. Irmãos, note comigo, nós pensamos diferente. Nós temos gostos diferentes. Mas isso não significa dizer que os nossos relacionamentos não podem ser verdadeiros. Que os nossos relacionamentos não podem ser transparentes, autênticos. A palavra do Senhor está dizendo para nós, eu roguei pela minha igreja para que esse ambiente estivesse no meio dela. Amém? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então é tempo de nós reavermos o ministério, o governo apostólico, onde cada cristão reconhece a importância da paternidade espiritual na sua vida e se submete às formas de dar e receber a paternidade que todos nós precisamos. Amém? Então nós precisamos dar lugar para que a paternidade do Senhor ela encontre o seu lugar no nosso meio. A direção de Deus tenha o seu devido lugar no nosso meio. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, nesse lugar, irmão, em determinado momento você vai se comportar como aquele que é filho, mas em determinado momento você vai se comportar como aquele que é pai, como aquele que afirma, como aquele que encoraja, como aquele que acolhe, como aquele que abraça, como aquele que abençoa, como aquele que aponta o caminho, como aquele que dá o destino. Amém? E entendendo, que o Senhor levantou nesse lugar um governo que vai estar trazendo a direção para isso. E isso vai sendo experimentado no meio de todos nós, amém? Todos nós. Então nós devemos ter o nosso coração aberto para que isso possa fluir com naturalidade aqui nesse lugar, amém? Então entendamos o que o Senhor está falando conosco. Em um mundo disfuncional, em um mundo carente, em um mundo onde as pessoas não sabem quem são, onde as pessoas estão mazeladas nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, elas vão precisar de um lugar que possa acolhê-las e apontar a elas o seu verdadeiro destino. E esse lugar é esse lugar, diga amém. Então, nos preparemos para isso. Nós precisamos estar preparados para aquilo que virá. Amém? A segunda coisa, a segunda disfunção, diga comigo assim: a igreja não é corrigida. E aqui nós enfatizamos o papel profético da igreja. Queridos, a igreja ela não é apenas apostólica. A igreja ela não apenas aponta o caminho. Ela apenas não aponta a direção. Mas a igreja também corrige, ela precisa ser corrigida nesse processo, nesse caminhar. Alguém disse assim, não pode haver mudança de caráter sem dor. Você já parou para notar que tudo que as pessoas não querem nesse mundo é sofrer? Mas não há caráter aperfeiçoado sem sofrimento e dor, irmãos. Nós precisamos entender essa realidade. E a palavra de correção no caminho, no processo em que nós estamos vivendo, ela é extremamente necessária.
Uma criança que nunca sente a dor como consequência de suas escolhas erradas irá repetir isso constantemente. Irmãos, nós precisamos de correção. Toda criança precisa ser corrigida. Sabe, às vezes você vê uma criança pequenininha, sabe, é aquela criança que ela tem um gênio maior do que ela mesma. Você conhece, você sabe o que eu estou dizendo. Mas ela é só pequenininha, se ela fosse um gigante, ela te engolia vivo. Você precisa corrigir o seu filho. Então a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, que o Senhor tem um destino para nós, mas muitas vezes nesse caminho, nós vamos querer ser maior do que o próprio Deus. E a palavra diz que nós precisamos ser corrigidos, amém? Hebreus 12:11 diz assim, olha, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto da justiça e a paz para aqueles que foram exercitados. Então, olha, na igreja disfuncional não há correção. Entenda o que o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo assim, olha, Ele diz na sua palavra, eu cito isso aqui constantemente, quando Ele diz, eu é que sei os caminhos que eu tenho para vocês, são caminhos, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Mas entenda que nesse caminho, nós vamos precisar ser corrigidos. Porque muitas vezes a disfuncionalidade, ela vai alcançar um lugar na nossa vida. E nós vamos estar, sabe, operando fora do lugar. E nós precisaremos então ser corrigidos. Então o papel profético da igreja visa trazer libertação. A correção, ela visa trazer libertação na nossa vida. Toda libertação se submete ao processo de confronto. Entenda, olha, confronto não é afronta, porque a afronta, ela é ofensa, mas o confronto é o face a face. Quando você é confrontado, você é colocado diante de você mesmo. Quando você é confrontado, você é colocado diante da realidade nua e crua acerca de quem você é. E nós precisamos dessa realidade na nossa vida. Então, o papel profético cumpre esse papel na vida da igreja. Mas perceba, nessa disfuncionalidade na qual nós estamos vivendo, a igreja hoje quer cada vez mais se parecer com o mundo ao invés de transformá-lo. É ou não é? Irmãos, nós não podemos, sabe, ser... Tem uma musiquinha que uma vez eu compartilhei um dia desse aí, que o pessoal gostou que só, né, que assim, antes eu era prego, né, mas hoje eu sou martelo, né, e eu bato na cabeça do diabo todo dia. Irmãos, nós precisamos entender, olha, que qual é o nosso papel como igreja. Nós não estamos aqui para sermos agradáveis ao mundo, nós estamos para servir. Amém? Então hoje está se dizendo assim, olha, hoje há uma subversão de valores no nosso mundo. Então hoje as pessoas querem empurrar de goela abaixo aquilo que elas entendem ser o certo. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma e ela não muda. Você pode dizer amém? Então olha, o papel profético da igreja vem para trazer essa correção. Diz assim, olha, você não tem que parecer com o mundo, você tem que transformar o mundo. Amém? Então as pessoas vão chegar com as suas mazelas quebradas e muitas vezes elas vão querer permanecer assim como elas são. Mas nós precisamos entender que nós somos o lugar e um ambiente de transformação. Amém? Então, gente, olha, não se assuste com isso que eu vou dizer, mas olha, logo chegará o dia em que vão querer impedir a gente de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já tem lugares, por exemplo, onde aquilo que a palavra diz acerca de determinados pecados já foi proibido por lei. Mas nós precisamos entender que o papel profético é para trazer correção. Amém?
Então, olha, aquilo que é pecado à luz da palavra de Deus, não pode deixar de ser pecado no nosso meio. Continua sendo pecado. Então entenda, olha aqui, Jesus, quando ele estava exercendo o seu ministério, você vai perceber que Jesus, ele lidava com todo tipo de gente. Você vai ver Jesus com os prostitutos, você vai ver Jesus, sabe, com os bêbados, você vai ver Jesus com os ladrões, mas entenda uma coisa, quando Jesus estava com eles, era para transformá-los e não para andar com eles da maneira como eles estavam. Então, quando Jesus chegava, ele provocava ali um divisor de águas na vida dessas pessoas. Então, irmãos, nós não estamos aqui, sabe, para apontar o dedo para ninguém, mas nós também não estamos aqui, sabe, para fazer de conta que pecado não é pecado. Então, nós precisamos entender que a nossa posição aqui, ela é uma só, ela é agradar aos céus, amém? Então, a igreja de Cristo precisa, sim, de ter esses pais espirituais sobre a sua vida, que vão afirmar, que vão aprovar e que vão aceitar, mas também de profetas que corrigem, de profetas que vão dizer, olha, nesse caminho que você está caminhando, você jamais vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, tem pessoas, talvez você possa ser uma delas, preste atenção nisso, tem pessoas que às vezes elas lutam tanto contra o pecado, que elas dizem assim, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa luta e eu vou me entregar ao pecado, porque eu não aguento mais lutar contra ele. Como se entregar ao pecado fosse solução. Não é, irmãos. Não é. Sabe, você precisa continuar se mantendo íntegro, e esse é o nosso papel como uma igreja profética, amém? De declarar assim, olha, a escolha é sua, mas você precisa entender que esse caminho, ele vai te levar à perdição. Esse caminho não vai trazer alegria para a sua vida. Esse caminho não vai trazer satisfação para você. Então, olha, guarde bem essa palavra no seu coração, isso que eu vou dizer para você. Queridos, nós estamos precedendo dias em que eu creio que são precedendo os dias do avivamento, em que as pessoas elas virão assim, completamente disfuncionais na sua alma. E quando elas chegarem, elas precisam encontrar um lugar onde elas são acolhidas, sim, onde elas são amadas, sim, mas onde elas são lapidadas e então direcionadas para viver o propósito de Deus para a sua vida. Então nós precisamos ser essa igreja. Nós não podemos ser uma igreja que é parecida com o mundo, mas uma igreja que tem uma palavra que a transforma, amém? Então, olha, o tratamento para essa disfunção aqui é a prestação de contas, é o discipulado. Irmãos, nós não podemos viver a nossa vida de uma maneira independente e solitária. Jesus disse assim, olha, para que vocês sejam um. Nós não podemos viver a nossa vida sozinhos. Foi dito aqui, olha, na próxima semana nós vamos começar aí as nossas células, amém? Glória a Deus. Então, olha, esse é um ambiente onde você precisa estar. Esse é um ambiente onde você recebe uma palavra para a sua vida, onde você é ministrado, onde você é corrigido se necessário for, onde você é amado, onde o seu destino é apontado. É um momento onde ali você pode abrir o seu coração, compartilhar da sua vida. Você precisa disso e eu preciso disso, amém? Então, olha, a melhor coisa que nós podemos aqui ter para tratarmos essa disfunção na nossa vida é andarmos juntos, é compartilharmos o nosso coração. Então nós precisamos estabelecer um padrão de uma igreja que aceita e se submete a correções. Você pode dizer amém? Nós não podemos, pelo desejo da nossa, sabe, afluência de querer alcançar tantos, a gente perder a influência sobre a vida das pessoas. E nós precisamos influenciar a partir dos céus, amém? Então nós precisamos ser uma igreja profética. Não queira apenas ser alguém que inclui, mas queira ser alguém que é santo, amém? Queira ser alguém que é santo,
Porque a palavra diz assim para nós, olha, que sem essa santidade ninguém verá a Deus. As pessoas precisam ver a santidade do Senhor na nossa vida. Então, nós precisamos nos sujeitar à correção do Senhor. E assim, sabe, nós precisamos prestar contas da nossa vida. Nós precisamos compartilhar a nossa vida, nós precisamos abrir o nosso coração. Sabe, você pode procurar alguém maduro com quem você confia, para você compartilhar do seu coração, e isso criar um hábito no nosso meio, um hábito que vai trazer saúde para a vida da igreja, amém? Muitas vezes, irmãos, muitos pecam porque não compartilham das suas tentações com alguém, não encontram esse ambiente para compartilhar e resolvem trilhar um caminho solitário. Então, olha, você precisa ser responsável e assumir esse lugar na sua vida. Precisamos, primeiramente, estar abertos a sermos corrigidos, porque todos nós precisamos de correção, amém? E no segundo lugar, precisamos ser instrumentos de correção, uns na vida dos outros. Você não pode ver o seu irmão indo para um caminho de perdição e você não fazer nada, irmão. A palavra diz assim, olha, alerta o teu irmão do perigo que ele está correndo. É por isso que nós precisamos estar juntos. Então nós precisamos criar esse ambiente. Nós não podemos andar de maneira solitária, mas nós devemos andar em comunhão, amém? Então nós precisamos ser apostólicos, sim, mas nós também precisamos ser proféticos. Nós precisamos ser uma igreja que tem correção, uma igreja que tem disciplina, amém? Que vai trazer a vontade dos céus e fazê-la conhecida aqui na terra. A terceira disfunção, diga comigo assim, esterilidade. Sabe o que é interessante? Que a gente pode ter resultado sem ter fruto. E é interessante porque, olha, essa é uma disfunção e ela diz respeito ao ofício do evangelista. Presta bem atenção nisso. Existem basicamente 3 níveis de participação em toda a igreja. 3. Repita comigo, diga frequentadores, membros e multiplicadores. Você está em uma dessa categoria e eu também. Então, quem são os frequentadores? Os frequentadores são aqueles que são os esporádicos. Eles aparecem e também desaparecem. Eles são aqueles que vêm em um culto sim, 5 não. E de repente eles aparecem novamente, mas eles não são comprometidos. Eles só são frequentadores. Sabe, você não pode juntamente com ele abraçar uma causa. Por quê? Porque você não sabe se ele vai estar presente. Porque ele está hoje, mas amanhã você não sabe. Eles só frequentam, mas eles não são permanentes. Os membros, eles são mais assíduos. Muitas vezes eles entregam até os seus dízimos, mas ele não gera uma vida que permanece. Sabe, ele ainda é inconstante. Os multiplicadores são aqueles que de fato geram vida, que dão fruto que permanece. É aquele que você sabe que você pode contar. Então para aí e pensa, quem é você nessa história? Você é um frequentador? Você é um membro? Ou você é um multiplicador? Para tornar isso ainda mais claro para você, por exemplo, se a existência dessa igreja dependesse de você, ela continuaria existindo? Você já parou para pensar nisso? Se os cultos para existir, eles dependessem de você, eles existiriam? Se a obra missionária dessa igreja, ela para existir dependesse de você, ela existiria? Se o sustento dessa casa dependesse de você, ele existiria? Se o sustento pastoral, da família pastoral dependesse de você, ele existiria? Quem é você nessa história? Então entenda, nós precisamos
entender aquilo que o Senhor está dizendo aqui para nós. Olha, que nós precisamos desse discipulado na nossa vida. Paulo disse assim, olha, o que de mim vocês ouviram, transmitam a homens fiéis. Diga comigo, homens fiéis. Porque se você transmitir isso para infiéis, a obra está ameaçada, irmãos. Ela não vai ser concluída. Ela vai ficar pela metade, ela vai retroceder. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu estou falando de um discipulado, eu estou falando de algo que está em mim e que eu passo para você e que você repassa para o outro e que o outro repassa para o outro, e assim a obra de Deus ela vai avançando. Eu posso ouvir um amém? Deus espera que você seja essa pessoa, amém? Que eu seja essa pessoa, irmãos. Nós não podemos ser esporádicos na nossa vida cristã. Nós precisamos ser alguém que é intenso, que é duradouro, que é permanente, amém? Nós precisamos seguir esse exemplo de Paulo, ensinando a partir da própria vida aos nossos filhos a serem apaixonados por Jesus, a serem apaixonados pelas almas, a serem apaixonados pelo reino de Deus, irmãos. E isso vale tanto para os nossos filhos da carne, como vale para os nossos filhos na fé. Paulo está dizendo assim, olha, aquilo que vocês receberam, transmitam. Isso não pode ficar somente em você. É mais ou menos assim, olha, o que é que você vai fazer com essa palavra que você está recebendo hoje? Você vai ficar somente para você, ou você vai sair daqui incendiando outros, permitindo que essa palavra se propague e alcance o maior número possível de pessoas? Paulo está dizendo, transmita isso a homens que sejam fiéis, amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, não seja um frequentador, não seja um mero membro, seja um multiplicador. Diga outra vez, seja um multiplicador. Amém? Você precisa ser alguém que gera vida, e uma vida que é permanente, amém? A quarta disfunção, diga comigo, uma igreja que não foi curada. Jeremias reconheceu isso lá no capítulo 6, verso 14, ele disse assim, olha, eles tentam curar os graves ferimentos do meu povo como se fossem feridas leves. E eles disseram, tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Uma igreja não curada tem profundas feridas internas que somente a cruz pode curar. Irmãos, como você vai poder curar alguém se você estiver enfermo? Como você vai poder ter uma palavra de vida se você estiver à beira da morte? E aí você precisa entender, porque olha, entenda uma coisa, que a cura, ela também é para aqueles que a desejam. Jesus diz isso o tempo todo, ele ensina isso o tempo todo para nós, ele diz assim, olha, o que é que você quer que eu faça? Porque muitas vezes nós não somos curados porque simplesmente não desejamos, não queremos o suficiente, e isso é uma disfunção. Irmãos, entendamos que o evangelho do reino de Deus, ele é um evangelho de vida, amém? Jesus disse assim, olha, eu vim para que vocês tenham o quê? Tenham vida, e uma vida abundante, uma vida plena, assim diz o Senhor. Então olha, a mensagem da cruz, ela nos traz vida. À medida que a mensagem da cruz vai deixando de ser o centro das nossas atenções, irmãos, nós concentramos as nossas atenções em torno da personalidade. Preste bem atenção nisso, sabe? A própria palavra de Deus mostra isso para nós. A nossa mensagem não pode ser outra, senão a mensagem da cruz. Entenda, olha, nós não somos solução para ninguém, mas nós somos aqueles que apontam o caminho, que é Cristo, amém? E o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz que eles começaram a vivenciar esse problema. A palavra diz assim, olha, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro.
Outros diziam, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo então perguntou, por acaso está Cristo dividido? Perceba que aqui não há um culto, a mensagem central do Evangelho, mas um culto à personalidade. Irmãos, entendamos, nós não podemos entrar nessa onda. Nós não podemos agora achar que é essa igreja, é aquela igreja, nós somos um só, amém? É a unidade do corpo de Cristo, e a mensagem é o Evangelho, é a cruz de Cristo. Então olha, não existe nem A nem B, nem melhor nem pior. O que existe é uma igreja centrada em Cristo, que está pronta para servir a quem quer que seja, a quem quer que precise. E nós precisamos ser essa igreja, amém? Nós precisamos ser essa igreja. Então, a mensagem da igreja, a mensagem central, é a mensagem da cruz. Cristo é o Senhor. Tudo deve girar em torno de Cristo. A cruz é o tratamento para suas feridas. Irmãos, a cruz destrói o orgulho. A cruz liberta o cativeiro, libera a unção que une pessoas. Nós precisamos ser essa igreja. Então, olha, esse trabalho, ele é desenvolvido pelo ministério pastoral. Então o Senhor está dizendo assim, olha, vocês precisam permitir que esse dom, ele flua no vosso meio. Nós devemos cuidar uns dos outros. Nós devemos abençoar uns aos outros, nós devemos estender as mãos uns aos outros, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Uma igreja que se move, irmão, no dom pastoral, não vê os seus membros como números. Nós não podemos ver as pessoas como números, mas nós precisamos ver pessoas como pessoas, amém? Davi, ele disse assim, Senhor, sara a minha alma. Pessoas são pessoas. Nós não podemos trabalhar, sabe, para simplesmente alcançar multidões, mas para sarar vidas. Nós precisamos cuidar de vidas, irmãos. E você pode fazer isso, você deve fazer isso, na sua célula, nesse ambiente, aqui nesse lugar. Nós precisamos entender o processo pastoral. Olha que interessante, porque Davi, ele foi o maior rei de Israel, sim ou não? Mas você já parou para observar como foi que ele preparou o seu exército? Irmãos, o exército de Davi certamente era o pior exército que alguém poderia querer ter. Porque a palavra diz isso para nós, olha, quando chegaram para ele, a Bíblia diz que ele reuniu 400 homens. Endividados. Você já pensou que problema, Clécio? Reúne uma galera e chega todo mundo devendo. Aí o cara vai dizer assim, para onde é que eu vou? Com tanta coisa que eu tenho para fazer, com 400 endividados. Mas não para por aí, a Bíblia diz que eles estavam angustiados, descontentes na sua alma. Mas ainda não para por aí, a Bíblia diz, olha, que com esse descontentamento, Davi formou os mais poderosos guerreiros da história de Israel, irmão. Por quê? Porque ele cuidou deles. Porque ele pastoreou a vida de cada um deles. Nunca menospreze aquele que está ao seu lado. Talvez você possa olhar para ele e você possa ver nele alguém que você diz, não tem futuro. Cuide dele. Você foi chamado para pastorear a sua vida, cuidar da sua vida, amém? O ministério pastoral é o ministério da igreja responsável por trazer cura para a igreja. Irmãos, o Senhor quer curar no nosso meio. Você pode dizer amém? O Senhor quer curar através de nós, o Senhor quer usar a sua vida, fazer da sua vida um instrumento de cura. Então, esse ministério vê a todos e trata a todos na igreja, amém? Nós não podemos ver, irmãos, por aparência. Nós não podemos olhar a pessoa pelo seu status social.
Nós precisamos ver a pessoa pela pessoa. Nós precisamos tratar todos por igual, irmãos. Nós não podemos tratar alguém, sabe, vislumbrando aquilo que ela pode vir fazer por nós. Mas nós precisamos tratar a todos de maneira igual. Esse é o tipo de ministério, conforme o ministério do bom samaritano. Você conhece a história? Ele encontrou o cara lá moribundo à beira do caminho. Ele pegou o cara, ele colocou o cara no seu animalzinho, levou o cara para uma hospedaria, tratou das feridas do cara, pagou a estadia do cara e disse: olha, cuidem dele, porque quando eu voltar, aquilo mais que vocês gastaram, eu vou pagar. O problema é que hoje, parece que nós não temos tempo para isso, nós não temos disposição para isso. Mas nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, irmãos. Esse é o tipo de igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Então, o ministério pastoral, ele precisa ter o seu lugar no nosso meio. Amém? E esse ministério, ele está em mim, ele está em você. A quinta disfunção, diga comigo, uma igreja que não é ensinada. Paulo disse assim a Timóteo: olha, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga amém. Agora, apesar de todas as facilidades hoje, a palavra em muitos arraiais não tem sido ensinado. As Escrituras, elas estão sendo deixadas de lado e elas estão sendo substituídas pela criatividade emocional. Irmão, nós precisamos entender que o que você precisa não é de uma palavra motivacional, você precisa da palavra viva. E Jesus é essa palavra, Ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra que encarnou, amém? Então, olha, a palavra diz assim, olha, que todo o ensino, se ele for baseado nas emoções, nos sentimentos, olha, isso simplesmente vai trazer mais prejuízo do que solução para a sua vida. Porque, olha, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, mas é aquilo que a palavra diz, amém? Nós não podemos nos deixar levar. Então, olha, como é que nós vamos tratar isso, irmãos? Esse é o papel do mestre. Agora presta atenção, ninguém será ensinado se não quiser. Você tem que ter a disposição no seu coração para receber a instrução. Você precisa querer aprender a palavra de Deus. Então você precisa permitir que a palavra de Deus, ela dirija a sua vida. Amém? A palavra diz, olha, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas muitas vezes, nós queremos ouvir a voz do youtuber do momento. É ou não é assim? Você vai querer muitas vezes, sabe, ouvir a voz do famoso do momento, daquele que muitas vezes cria um ambiente, sabe, irmãos? Olha, muitas vezes um ambiente ele é criado, uma câmera muito boa, um som muito bom, um fundo musical por trás, e aquela coisa, e aquela palavra suave que vai mexendo no seu coração, mas que muitas vezes não tem nada de palavra de Deus ali. O que você precisa, o que eu preciso, é da palavra de Deus. Então nós precisamos ser um ambiente, ser uma igreja, onde a palavra de Deus, ela tenha centralidade na nossa vida, amém? Então olha, a falta dessa paternidade, a falta da correção, essa esterilidade, a ausência da cura, a ausência do ensino, são tratados quando o padrão divino dos 5 ministérios ele é vivido na igreja. Então entenda que o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo para nós que nós precisamos de fato nos mover por aquilo que Ele estabeleceu para nós, amém? Então, amados irmãos, nós precisamos perseverar nisso. Nós precisamos
restabelecer a nossa vida a partir daquilo que o Senhor nos traz como direção na sua palavra. Então, olha, o governo apostólico, aquele que traz a direção, precisa estar vivo na sua mente, no seu coração. Você precisa estar aberto para a direção de Deus na sua vida. Porque muitas vezes você não vai querer isso. Deixa eu dizer para você, muitas vezes eu também não quero, irmãos. Mas olha, entendamos de uma vez por todas, eu não tenho mais vontade. Você não tem mais vontade. A nossa vontade é a vontade do nosso Deus, amém? Então, para onde Ele apontar, para onde Ele dirigir, nós temos que seguir essa direção. E nós temos que entender que é para isso também que vai servir o governo profético. Porque o governo profético, ele vem para corrigir a nossa vida. O que é que você faz quando você não tem vontade de ler a Bíblia? O que é que você faz quando você não tem vontade de orar? Aí você vai dizer, eu não leio a Bíblia, eu não oro. Não é assim que acontece? O papel profético, ele vem para trazer correção. Eu não estou com vontade. Mas o que você precisa não é de vontade, você precisa de diligência. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, o governo profético vem para trazer essa correção para a nossa vida. O governo evangelístico, ou o dom evangelístico, ele vem para, de fato, nos fazer olhar para aqueles que estão vindo e que precisam encontrar um ambiente assim. Sabe, aquele que vai atrair as pessoas. E quando chegarem aqui, elas vão precisar de um lugar pastoral, de alguém que tenha óleo fresco para colocar nas suas feridas, para cuidar das suas feridas, para sarar as suas feridas e dizer assim para elas: agora você vá e você não peque mais. Você precisa agora seguir por outro caminho. Então nós precisamos disso no nosso meio. Você pode dizer amém? Amém. Então entenda, esses são dias que são dias de ativação. Eu queria que você se colocasse de pé.